Oi, oi, oi! Quinta-feira, dia de live. Qual que é o nosso tema hoje? O nosso tema hoje tá maravilhoso. Quer saber o valor da reputação? Pergunte a quem já perdeu. Reputação. Que nome, né? Assim, diferente. Que nome que tava sumido. Parece que quando a gente escuta esse nome reputação, a gente tá escutando o nosso pai, o nosso avô, aquele tempo antigo, né? Reputação. Mas é um tema que está super presente e ele está no comando do sucesso de marcas corporativas e marcas pessoais, cada dia mais. Quem aqui já se conectou com essa questão da reputação? Vamos chegando, vamos dando o aviãozinho aqui, que a gente mandando esse aviãozinho, a gente chama mais pessoas. Então eu tô aqui mandando o meu aviãozinho. Espero que também vocês enviem esse aviãozinho. Eu vou enviar aqui para 15 pessoas. Eu quero saber para quantas pessoas vocês vão enviar, porque é realmente, sem sombra de dúvida, um tema muito importante, muito necessário. Cada dia que passa, a gente fica vendo que os detalhes são muito importantes nessa questão de se fazer ou não sucesso nesse novo mundo. Não é só mais assim, eu tenho um bom produto, um bom serviço, eu presto um bom produto, eu presto um bom serviço e aí tá tudo bem, tá tudo resolvido. Não, não é bem assim. Existem alguns elementos que são elementos sutis, que são elementos importantíssimos, tá? Que vêm junto e que vão totalmente impactar e resultar nessa nossa forma de fazer ou não sucesso, já que cada dia mais está mais e mais difícil fazer o tão sonhado sucesso. Eu enviei aqui para 15 pessoas. Vamos enviar, vamos aquecer, vamos dar coraçãozinho para esse Instagram acordar. Mas aqui a gente nunca presenteia quem chega atrasado, a gente premia quem chega na hora. Então a gente começa a nossa live e depois quem chega depois tem a oportunidade de poder acompanhar aqui nas nossas na nosso momento de gravação, porque ela fica gravada. Então eu sempre prestigio quem chega na hora, porque afinal de contas, né, gente, isso também é uma das coisas. O Brasil, ele tem muito essa cultura de ficar esperando e sempre quem chega na hora é penalizado. Aqui comigo não, é diferente. Quem chega na hora é premiado. Então vamos lá. Preparei um roteiro super legal. Podem mandando coraçãozinho e aviãozinho, que dá tempo das outras pessoas chegarem, porque o assunto de hoje realmente é super relevante. Quer saber, né? Esse aqui é um artigo que eu publiquei no jornal Estado de Minas. Ele saiu no jornal Estado de Minas e ele tá super atual, super necessário nesse momento, onde a venda, cada dia que passa, ela é decidida nos detalhes. Ela não é decidida em grandes coisas. São os pequenos detalhes que fazem grande diferença se a gente vai ter um bom impacto ou não nas vendas. Então, vamos fazer aqui a nossa reflexão em cima disso. Aí eu pergunto pra você, sabe aquela história de que os outros pensam de mim não importam? Eu quero ser feliz, não tem problema, o que eles pensam de mim, o que eles pensam a meu respeito é opinião deles, é problema, bom dia, o problema é deles. Se você pensa assim, é bom você parar, repensar e analisar um pouco, tá? Esse novo mundo. A gente tá vivendo num mundo que, sim, sem sombra de dúvida, é um mundo mais livre, é um mundo que a gente tem que ter uma vida autêntica. Eu prego muito essa questão da autenticidade, mas quando a gente tá falando em autenticidade, a gente não quer dizer isolado numa ilha, Robinson Crusoe, e a gente vive sozinho. Mesmo porque, outro dia o Cortella fez uma reflexão muito interessante. E ele disse o seguinte, gente, quem chegou, manda coraçãozinho e manda aviãozinho. O Cortella falou o seguinte, que essa história do Robinson Crusoe numa ilha, de sair, ele já chegou adulto, ele já precisou de pessoas, ele já conviveu em sociedade e depois que foi lá para uma ilha, então ele precisou viver em sociedade. E o tempo inteiro a gente negocia com pessoas, a gente depende da aprovação do outro, a gente depende de boa vontade do outro pra gente sobreviver. Se a gente não tiver essa nossa habilidade de importar sim com o que o outro pensa
pensa a nosso respeito, a gente vai ter realmente uma situação bem delicada. E aí eu faço umas perguntas para vocês. Quem é você? O que os outros falam sobre você? Sua imagem está relacionada a quê? Quando alguém fala o seu nome, qual a característica que você é relacionada? Isso é muito importante, porque em algum lugar, enquanto a gente está conversando aqui agora, em algum lugar tem alguém falando de você, tem alguém mencionando o seu nome. E quando eles mencionam o seu nome, eles atrelam a algo. Ao quê? A competência, a credibilidade, a seriedade, a falta de responsabilidade, a uma comunicação ruim, a uma pessoa grosseira, a uma pessoa inadequada. A que você está sendo referenciado? Quando alguém te indica, fala assim, olha, eu vou te indicar o trabalho da Juliana. Mas a Juliana é uma pessoa complicada, é uma pessoa difícil de relacionar, é uma pessoa de comunicação ruim, mas ela é boa, vai lá. Tá vendo como que a pessoa tem que ficar, às vezes, forçando, ajudando para te ajudar, para poder te vender? Ou então, no caso assim de pessoas que viram para você e falam assim, ah, não, vou pegar a última aqui que entrou, a Leia. Ah, não, faz o seguinte, entra em contato com a Leia, eu tenho certeza, ela é uma pessoa fenomenal, uma pessoa profissional, uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, é uma pessoa que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado do trabalho dela. Entre em contato com ela que você está garantido. E como que você está sendo referenciada? Quais são os adjetivos que as pessoas usam para poder te referenciar? Muito importante a gente ter isso em mente, porque existem duas formas, ou esse adjetivo, ou essa forma, ou essa qualificação vai nos beneficiar ou vai nos aprisionar, ou vai nos limitar, ou vai nos impedir de ter o sucesso que a gente quer e tanto merece. Você pode ter a sua imagem, a sua marca atrelada a coisas positivas que vão te ajudar e que vão te posicionar, ou a coisas negativas. O que é importante? Você ter consciência, tá? Eu tenho consciência, tá atrelado a esse lado que é negativo e eu não tô nem aí e tá tudo bem. Ok, você é livre para fazer todas as suas escolhas que você quiser. Agora, quando você está dentro de uma coisa e que você tá ali alienado, você não sabe, você nem sabe que as pessoas te definem, você nunca nem parou para pensar nisso, que você é definido por um atributo, por um adjetivo e que ele pode tanto te impulsionar como também ele pode te aprisionar. Isso é muito complicado e isso te traz sérias complicações para a vida. Mas o que pouca gente sabe é que esses atributos profissionais, né, faz uma marca pessoal, tanto no mundo corporativo quanto no mundo pessoal. Se você vê, por exemplo, o que você faz fora do ambiente de trabalho. Agora eu não estou trabalhando, Silvana. O que você faz fora, sua postura nas redes sociais, até em outro país, viajando, pode impactar na sua reputação, tá? Eu trabalhei por muitos anos, eu tinha uma fábrica de uniformes e por muitos anos eu tive uma fábrica de uniformes. Então eu ia nos clientes fazer uniforme e tinha algumas empresas que eram mais criteriosas, cuidavam mais da sua imagem, da sua reputação. Aí falava assim, Silvana, eu não quero colocar logomarca, bordar logomarca não. Eu prefiro fazer um bottom ou eu prefiro padronizar só a vestimenta sem colocar identificação. Porque eu tenho medo quando os funcionários saem daqui, quando eles vão pro bar e eles vão estar com a minha logomarca aqui no peito e da atitude deles, isso vai impactar sobre mim. Antigamente, isso era suficiente, não colocar uma logomarca, não colocar, tirar o pin que ele tem que tirar, ou às vezes o funcionário tinha que trocar de roupa para poder ir embora, para não estar usando e não estar sustentando a marca, porque as empresas já tinham consciência que uma atitude inadequada, o risco, né, de uma atitude inadequada fora do ambiente profissional, ele estaria manchando o nome da reputação. E agora, nesse mundo digital, onde a pessoa
nos perfis das redes sociais, ela coloca onde ela trabalha. Ela faz post de trabalho, ela faz post pessoal e ela precisa estar misturando tudo isso, porque a gente tem que conhecer a pessoa na sua totalidade, na sua integridade. Eu preciso conhecer do seu... a sua vida pessoal, um pouco do seu profissional, eu preciso conhecer de tudo isso, porque antes de comprar o seu produto e serviço, eu compro você. E agora, como é que faz nessa nova situação, onde não adianta só estar bordado ou não tá? Vamos relembrar o caso da última Copa? Quem aqui não lembra aquela situação onde tiveram um grupo de brasileiros que estavam lá na Rússia, lá do outro lado do mundo, pegaram uma russa, tá? Uma moça russa, uma simpática, loura, e começaram a ensinar palavras para ela em português. Então, eles falavam algumas palavras e ela repetia. Porém, eles fizeram uma grande sacanagem com ela. Só fizeram ela repetir palavras chulas, de baixo escalão, uma coisa horrorosa. A moça repetindo aquilo, tadinha, sorrindo, e não sabia o que significava, fazendo papel de boba. E ali, em volta, aquele grupo de rapazes brasileiros olhando para aquela situação, rindo, debochando daquela menina que estava ali, uma inocente. O que aconteceu? Aquele vídeo viralizou rapidamente. Gente, quem chegou aqui, manda coraçãozinho e manda aqui o aviãozinho. Manda para 2, 3 pessoas que rapidinho a gente consegue aquecer esse Instagram. E aí, ele... bom dia, amor! Tudo jóia? E aí, com isso, o que aconteceu? Rapidamente aquele vídeo viralizou e gerou uma revolta muito grande nas pessoas, principalmente nas mulheres. Porque a forma como ela falava depreciava a imagem dela e a reputação. E ela não estava sabendo. Pela maldade daqueles brasileiros, eram mais ou menos uns 5 brasileiros que estavam fazendo aquela maldade com ela. E aí, o que aconteceu? Pegaram minha filha, o pessoal começou a ficar revoltado com aquilo, foi lá, investigou e rapidinho a gente consegue hoje, né, com poucas investigações, a gente consegue chegar no perfil daquela pessoa. Chegaram no perfil daquela pessoa e lá descobriram... Ei, Marcelo, querido, tudo bem? Seja bem-vindo, um primo querido aqui hoje. Muitas saudades de você. E aí, rapidinho, eles descobriram quem eram aqueles brasileiros que estavam fazendo a russa passar de boba. E aí, em volta dela, começaram a identificar. E aí, o que eles fizeram? Foram nos perfis deles, começaram a brigar, começaram a achar ruim. E mais ainda, lá no perfil tava assim, Juliano, que trabalha na TAM. Aí eles foram na TAM, na hora que eles veem que aquela pessoa que tá tendo uma postura inadequada trabalha na TAM, eles vão na TAM e falam assim, TAM, olha o seu funcionário aqui, ó, lá na Rússia, fazendo coisas inadequadas. Você não vai tomar nenhuma atitude, não, TAM? Você acha que a TAM vai comprar essa briga? De um funcionário, ele tá de férias, ele tá na Rússia, ele tá fazendo besteira, mas ele tá fazendo besteira online. Você acha que a TAM vai pegar isso pra ela? De jeito nenhum. Na mesma hora, lembro nesse case, um dos maiores sucessos foi a TAM, que ela agiu rapidamente, muito rápido. Gente, a canequinha, eu pedi pra ele hoje pra trazer água, ele traz na dele, ó, pra ficar mostrando ele aqui nas redes sociais, meu filho, Lucas. E aí... O que aconteceu? A TAM, imediatamente, antes desse rapaz, assim, foi em questão de horas, a TAM já fez uma notificação. O fulano de tal não corresponde, a atitude do fulano de tal não corresponde aos nossos valores, ao que nós acreditamos. Nós repudiamos a atitude do funcionário Luciano, que está em férias lá na China, lá na Rússia, e nós viemos aqui mostrar para vocês que ele está demitido. Pronto, a TAM se afastou daquele problema e não contraiu aquele problema para ele. E aí, muitos casos de empresas, por exemplo, o case do Carrefour, né? Onde teve o funcionário que agrediu a cachorra. E vocês já repararam que hoje, para ter um abalo de reputação dentro de uma empresa, dentro de uma marca, não precisa ser uma atitude do presidente da empresa. Qualquer funcionário
tá? Do atendente ao presidente. Qualquer um pode tanto elevar a reputação de uma empresa com a sua atitude nas redes sociais, como também depreciar. Então, aquele segurança que estava lá na porta do Carrefour, que muitas vezes as pessoas passam e nem percebem, nem enxergam aquele segurança, o que acontece? Naquele momento, quando ele teve uma atitude que foi uma atitude ruim, que foi de uma atitude depreciativa, desrespeitosa com o animal, todo mundo viu e todo mundo percebeu aquela pessoa. Então, naquele momento, ele se torna porta-voz da empresa. E porta-voz para a empresa do mundo. Não é só limitado ali para poucas pessoas. Então, rapidamente, as pessoas se revoltaram com a atitude dele, com aquela forma. Aquilo viralizou. Por que a TAM não teve prejuízos de imagem como o Carrefour teve? Porque o Carrefour demorou a pronunciar, demorou a falar que iria desligar, demorou a tomar uma atitude corretiva para aquela situação. Então, a TAM, eu já mostrei para vocês aqui em outras lives, o Carrefour teve, além de um grande prejuízo de imagem, de um boicote na sua marca e sabotar, ele teve que pagar R$1 milhão, tá, de reais para a Sociedade Protetora dos Animais. Então vejam hoje o risco que corre quem não gerencia bem a sua empresa. E veja o risco que as empresas correm em contratarem essas pessoas. Ou seja, se você não cuidar bem da sua reputação, empresa nenhuma te quer. Porque em casos como esse, onde tem esse cara lá da Rússia que foi demitido, esse caso do Carrefour, que foi uma coisa abominável, essas pessoas ficam marcadas no Google, porque dentro da era nova não existe passado, morto e enterrado, aquilo fica lá. Se você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, você vê aquela pessoa. Então essas pessoas, elas vão ficar aí na geladeira, mas é muito tempo, até que as pessoas esqueçam e outra pessoa possa contratar. Porque se o Carrefour demite, tá? Aí eu sou a loja Renner, por exemplo, e eu contrato aquele segurança pra mim, eu tô contraindo o problema pra mim, porque rapidamente alguém vai passar, alguém vai ver, alguém vai lembrar e vai falar assim, gente, e eu posso ser assim, uma pessoa com 3 seguidores nas redes sociais, se eu fizer um post polêmico, rapidinho, isso viraliza e isso acontece. Você viu que o caso do motoboy, que foi humilhado esses dias, ele viralizou, não só conseguiu várias coisas, ganhou uma vaquinha online, como ele tem hoje mais de 2 milhões de seguidores no Instagram dele. Então veja o tamanho e a repercussão dessas coisas. Foi uma pessoa ali normal que pegou, filmou um trecho de uma situação abominável, postou e as pessoas veem e isso compartilha. Então a todo momento nós podemos ter atitudes compartilhadas, vídeos da nossa vida exposto. Então a gente tem que cuidar. Nós vivemos num Big Brother, gente, não tem jeito. A nossa postura, o nosso comportamento, o tempo inteiro hoje nessa era digital, nós somos vigiados. Ontem eu falei com uma amiga pelo áudio do WhatsApp, isso com certeza já aconteceu com você. Eu falei assim, ela é uma excelente contadora de história, a Dinda. E aí eu virei pra ela e falei assim, Dinda, você já fez algum curso de storytelling? Eu tô querendo ver, que eu tô querendo melhorar a minha contação de história. Eu fiz um curso, mas eu tô querendo outro mais. Eu não fiquei assim satisfeita com ele, eu preciso de algo mais. Conversamos no áudio do WhatsApp. Quando eu abro o Facebook, qual que é a primeira propaganda que aparece pra mim? Um curso de storytelling. Ou seja, o tempo inteiro nós somos vigiados, o tempo inteiro nós podemos ser filmados, o tempo inteiro as nossas atitudes podem ser compartilhadas. E é naquele momento de bobeira que a gente pode ter um fato isolado que pode nos comprometer. Aquele cara do Carrefour, ele teve uma atitude inconsequente, destruir um cachorro. Pode ser que ele seja um cara muito mal? Pode ser que ele seja esse cara do mal que a gente viu? Não, pode ser que seja um ato de loucura. Quem aqui não já praticou um ato de loucura? Ali, naquele momento de raiva. Hoje eu tive muita raiva aqui em casa, quando eu acordei e vi que meu menino tava com a faca em cima do sofá, serrando um cabo de vassoura pra fazer um tchaco, estragando a faca, ainda cortou meu sofá. Eu tive muita raiva. Vontade de pegar e tapiar esse menino, dar igual a mãe da gente fazia. Pegar assim, ó, e dar tapa no bumbum. E aí eu falei assim, dá licença que eu preciso extravasar minha raiva. E tem horas que a gente não extravasa a raiva. E que
pessoas normais podem fazer coisas horrorosas, coisas que não são legais e que num primeiro momento ali, aquilo ali espalha, aquilo ali vai e todo mundo começa a te ver só por aquilo. Esquece que... Então, por exemplo, se eu vou lá e dou um ataque de raiva, dou uma surra no meu menino por causa disso. Foi um momento de raiva, amanheci nervosa, amanheci um monte de coisa complicada com a vida. E aí, se tem alguém me filmando, amanhã todo mundo vai esquecer que eu fui a melhor mãe do mundo e tive um momento de desequilíbrio, né? Isso postado friamente, esse recorte na rede social, eu vou ser eternamente a má, ruim, vai vir conselho tutelar na minha casa, vai vir gente assim para poder me condenar e me crucificar no dia seguinte. Então, gente, não tem como fugir hoje, a gente tem que se policiar. As redes sociais, elas vieram, ela nos traz esse momento gostoso de eu estar aqui da minha casa, compartilhando meu conteúdo com você. Tem pessoa aqui dos Estados Unidos, tem pessoa de São Paulo, me fala aí, quais são as cidades que vocês têm. Tem gente de vários lugares e mais as pessoas que assistem o que estão gravados hoje. Mas tem limitação. A gente vive nesse Big Brother, a gente vive hoje numa casa de vidro e a gente tem que saber respeitar esses nossos momentos, respeitar esse poder da nossa falta de privacidade. Privacidade hoje é uma coisa assim tão falsa que a gente acha que tem, que a gente não tem privacidade mais, né? Se a gente for pensar, antes de ontem, o Pedro Superti estava fazendo uma reflexão sobre essa Timóteo, Minas Gerais, aí ó, tá vendo? Tem gente de Recife, tem de Rio Grande do Sul, tá vendo? Olha que maravilha, que tanta Santa Maria, terra de Gisele, né? Ou de Xuxa, ou Gisele ou Xuxa. A gente não tem mais privacidade, porque se a gente fala com a Siri, liga a Siri e fala assim, Siri, né, liga pra Eugênia pra mim, ela tem que estar de prontidão. E como é que ela não está de prontidão quando o celular está aqui desligado e a gente está conversando? Bom dia! A gente sabe que existem muitas complicações, que não existe mais essa questão da privacidade. E a todo momento a nossa reputação vai ser posta à prova. E mais ainda, infelizmente, o que as pessoas gostam nas redes sociais? Tem aquela questão do fofoqueiro, do que gosta de destruir a vida do outro, do que gosta de jogar pedra, do que gosta de comentar. Às vezes você coloca um post super relevante, com conteúdo, e as pessoas não comentam, só lê e vambora. Agora coloca uma fofoca, coloca um babado, coloca uma coisa pra você ver o tanto de comentário, coloca assim, você criticando e dramatizando as pessoas pegam um recorte e fazem isso. E ali tá a nossa reputação. Ali tá. Então não adianta, como eu comentei pra vocês, só o cara impedir que o funcionário vá com a logomarca da empresa. Você vai a todo momento, você é conhecido, tem as redes sociais, tem os seus passos, tem as suas pegadas. E é muito importante a gente ficar atento a tudo isso, tá? O que acontece? Silvana, eu sou profissional liberal. As pessoas com quem você se relaciona, as pessoas com quem você faz parceria, o cliente vai avaliar se ele quer te contratar ou não, se você é uma pessoa que está envolvida em polêmica, se você é uma pessoa que está envolvida em situações complicadas. Ninguém vai querer se atrelar a pessoas que estão complicadas, porque hoje o preço que a gente paga por isso é muito alto. É importantíssimo a gente estar cada dia mais pensando e atento a isso, porque a qualquer momento isso pode nos destruir, entendeu? A gente viu o caso da Gabriela Pugliese, que por causa de uma situação, ela ficou 3 meses fora do ar. Uma pessoa com 3 milhões de seguidores, uma pessoa que foi uma das pioneiras dentro do Instagram. A gente tá vendo agora aquela apresentadora dos Estados Unidos, que eu não sei o nome dela, estão tentando fazer um movimento de cancelar. A gente viu que as grandes empresas estão pondo em xeque o Mark Zuckerberg, que é dono de toda essa nossa comunicação aqui, né? O mundo hoje a comunicação passa pelo Mark Zuckerberg. Ele está sendo pondo à prova. O que ele está fazendo com isso? Como é que ele está trabalhando? Eles foram para o tribunal semana passada nos Estados Unidos, né? As pessoas que detêm maior informação de dados do mundo tá na mão deles. E aí,
a gente acha que a gente pode comportar de qualquer jeito, que não importa o que os outros pensam. A gente não pode ter uma vida totalmente dentro da caixa, pensando que todo mundo vai pensar da gente. A gente tem que definir quem nós somos, o que nós queremos, quais são as pessoas que nós queremos atrair, quais são as mensagens que eu quero atrair, e a partir de então eu tenho um cuidado, sim, com aquela mensagem. Ter um cuidado, sim, com a minha postura. Ter um cuidado, sim, com a minha reputação. Todo mundo me ama? Não. Tem um monte de gente que me detesta. Mas eu não vou preocupar com todo mundo, mas eu vou preocupar com a minha reputação, com a minha postura, com a minha ética, e para que o maior número de pessoas possíveis possa, sim, conectar com os meus valores. Possa, sim, as pessoas podem não gostar de mim, mas elas têm que me respeitar. Eu não tenho que dar motivo para elas me desrespeitarem. Vocês entenderam? Porque eu não vou conseguir gostar de todo mundo. Nem todo mundo vai conseguir gostar de todo mundo. Mas você não pode dar motivo para que elas desrespeitem. Motivo para que elas possam denegrir a sua imagem. Vocês já viram quando uma pessoa entra nesse processo de campanha política? Qual que é a primeira coisa que eles fazem? Eles vão para as redes sociais, fala que você é candidata a vereadora ano que vem. Eles vão para suas redes sociais e vão devastar aquilo ali, ó, procurar qualquer falha sua, qualquer deslize seu, para que hoje, que esteja de acordo com o seu discurso, vinha à tona aquilo tudo. E as redes sociais, ela é algo tão assim presente na nossa vida e que a gente faz às vezes de maneira tão inconsciente que a gente não pensa. Se eu perguntar para aqui, ó, a Márcia, a última pessoa que comentou aqui alguma coisa, se eu perguntar para a Márcia o que ela postou há 3 meses atrás, ela não vai saber. A gente esquece de tudo isso. E a Márcia de hoje é a mesma Márcia de 3 meses atrás? Ela pensa daquela mesma forma? Não. Ou seja, se você fez besteira lá na sua parte e você não lembra mais daquela besteira que você fez, mas alguém que chega na sua rede social agora, como é que quando a gente conhece uma pessoa nova, a gente chega, a gente faz assim, ó, a gente vai dando assim, ó, passeando, rapidinho você vai 3, 4 anos lá da vida da pessoa, dando aquela olhada assim por trás. E isso, inclusive, é uma das coisas que me preocupa muito, são os jovens de hoje, né, que eles estão fazendo. Nós fizemos muita besteira na adolescência também. Nós também cometemos vários deslizes, várias loucuras, que se hoje viesse à tona, realmente poderia nos comprometer, aquela fase, né, louca da adolescência, de tudo isso que é normal e natural, mas nós fizemos isso e guardamos para nós. Nós fizemos isso e deixamos nos nossos diários, que muitas pessoas têm guardado as 7 chaves, outras já queimaram. E hoje que os adolescentes estão fazendo diário nas redes sociais? E hoje que ele tá fazendo tudo isso e acha que tá legal? Outro dia eu vi um caso de um rapaz que ele vai para festas, ele filma as festas, inclusive ele tá sendo processado por pedofilia, e porque ele se envolve com pessoas muito mais novas do que ele. E aí ele vai para as redes sociais, ele tá entrevistando as meninas nas festas assim, e as meninas vão beijando ele sai beijando as meninas assim na festa, aí uma menina beija a outra beija o outro, aquela confusão do mundo moderno que a gente sabe hoje. Agora, será que essa menina de 15, 16, 17, 18, 19 anos hoje, ela tem consciência do que ela vai querer ser lá na frente, lá na vida dela? E como isso pode nos atrapalhar? Isso vai ficar gravado no Google. Porque ainda mais o seguinte, pessoas que dão direito pro outro te filmar. Entendeu? O outro te filma e o outro posta. Então, naquele momento, aquilo que você fez, ele não tá sob o seu poder mais, está sob o poder do outro. Então, tem várias pessoas querendo tirar isso, tem que entrar num processo, entrar na justiça, e faz mais barulho ainda para que essa pessoa tire aquele vídeo, porque você consentiu ser filmada ali naquele momento. E como é que vai ser isso lá na frente, se ela for uma juíza? Se ela resolver, porque quantas coisas a gente fez na adolescente que não condiz hoje com a nossa postura. E a gente não sabia que a gente ia ter a profissão que a gente tem hoje. Então, a gente precisa ter esse cuidado nesse dia a dia, porque essa reputação, ela é muito importante e isso pode nos atrapalhar. E quando a gente fala em reputação, a gente está falando o seguinte, o que é a reputação de uma empresa?
que é reputação de um negócio? Seja você a eu empresa ou uma empresa grande. É a soma da reputação de todas aquelas pessoas que estão ali dentro. Então, para eu ter uma reputação séria, para eu ter uma reputação que vai contar ponto a meu favor, eu preciso que todas as pessoas que estão na minha empresa tenham um alto nível de reputação, porque é a soma da reputação de todas as pessoas que representam a minha empresa que vão dar a somatória, porque no mais a empresa só pode ter um código de ética, ela só pode ter um código de conduta que vai ser um escrito. Para aquilo ali ter valor, ela depende das pessoas que estão dentro da empresa dela seguirem, corrigirem, implementarem, fazer aquilo não ser só um discurso e ser uma prática e ser uma verdade, porque senão é só um discurso, é só palavras bonitas pregadas na parede. Para aquilo ter valor e aquilo te ajudar, você depende das pessoas que estão ali. Então, por isso, nós como marcas pessoais, a gente tem que saber as empresas que a gente trabalha, se tem esse alinhamento de valores e as parcerias que a gente faz e como você gerenciar a sua reputação, isso vai condizer com o seu valor. As pessoas de reputação mais elevada, de mais credibilidade, de mais seriedade, elas vão ter sempre um peso maior, tá? E esse peso maior vai te ajudar no processo de negociação, seja com o cliente vendendo o seu produto ou serviço, ou seja sendo contratado numa nova empresa, tá? Isso é muito importante. Faz sentido pra vocês? Ou vocês acham que eu tô aqui com papo careta? Quem aqui acha que faz sentido, escreve aí, faz sentido e manda coraçãozinho e dá tempo ainda de mandar ainda esse aviãozinho aqui. Ou seja, reputação, código, conduta, ética, essas coisas, se não forem praticadas, vivenciadas, elas são somente termos escritos, tá? E isso é muito sério. E teve uma pesquisa, quem aqui acha, manda um oizinho aí para eu saber se vocês estão ok, se vocês estão entendendo. Aqui, uma pesquisa, foi publicada uma pesquisa na revista Você RH, tá? Muito interessante. Na revista Você RH, ela mostrou dados surpreendentes. Ela colocou o seguinte, total sentido. Eu quero até ver o que você escreveu aqui, Giovanni. Você escreveu uma coisa, deixa eu voltar aqui antes de dar esse dado da pesquisa. Foi o caso da funcionária Taesa que xingou o fiscal da Anvisa há pouco no Rio e foi demitida. Exatamente. Assim, se a gente for falar sobre essa questão desses casos que estão acontecendo aí, tem inúmeros, tá? Agora, me lembra de eu falar aqui, as empresas têm um pouco de responsabilidade sobre isso também, tá? As empresas estão sendo bobas de confiar isso, porque as empresas normalmente, o que é que elas fazem? Elas vão lá, contratam treinamento de vendas, treinamento de motivação, treinamento, só querer vender mais, vender mais. E elas esquecem que a venda e a motivação sozinha depende dessa questão da reputação. E elas esquecem, e elas confiam que esses funcionários sabem o que é reputação, sabem como é postura, como é comportamento, e não treinam, e não dão treinamentos, e não dão oportunidades, e não dão livros, e não coloca claramente para ele o que essa postura é complicada. Teve uma vez que eu dei uma entrevista pra revista Exame, saiu grande no portal assim. Na hora que eu assisti, porque você dá entrevista, você nunca sabe o que vai sair dali, né? Colocou assim, se o seu funcionário comporta mal, a culpa é da sua empresa. Eu falei assim, uau, deixa eu ver isso aqui, como é que tá escrito isso aqui, o que essa repórter entendeu? E foi exatamente isso, a empresa tem uma parcela, porque é muito risco para ela entender que todo mundo vai chegar com bom senso, todo mundo vai chegar entendendo o que pode, o que não deve. Até você não fala assim, olha, eu preciso que você tenha uma boa postura. O que é boa postura? Olha, boa postura que a gente entende isso. Vai trazendo situações, vai trazendo cases, vai trazendo treinamento para essa empresa. Esse 1 milhão, mas a crise, a mancha que tá no Google lá, do que o Carrefour ficou, mas um monte de coisa, se ele tivesse trocado isso por treinamento, talvez não teria tido isso. Precisa ter esse treinamento claro para a pessoa. A gente não admite esse tipo de postura, nós acreditamos nesse valor, nós acreditamos nesse jeito. Quando eu tinha empresa, os funcionários ficavam uma semana comigo, quando eu tinha empresa grande.
eram 70. Eles ficavam uma semana comigo, aprendendo como eu penso, como eu ajo, como eu faço, para no momento que eu não estivesse ali na frente do cliente, que seriam vários momentos que eu não estaria na frente dos nossos clientes, dos nossos parceiros, eles pensarem assim, como a Silvana agiria nesse momento? E a todo momento eu fazia questão de mostrar para eles como eu agiria, como eu penso, como eu falo, para que eles saibam e ali naquele momento eles me representassem na frente do cliente de maneira adequada, tá? E essa pesquisa aqui, publicada pela revista Você RH, ela mostrou dados surpreendentes. As empresas que tiveram a sua imagem, a sua reputação arranhada por escândalos provocados por seus funcionários, independente se é porteiro, se é presidente, qual que é o nível desse funcionário, se é recém-chegado, se chegou hoje, ainda não teve treinamento, se tem 20 anos de casa, isso não importa. Ele colocou o seguinte, correm 80% mais de risco, tá? De perder o seu valor no mercado em até um mês, tá? Naquela época, o Carrefour, ele não só teve um prejuízo de reputação, de imagem, como cai o índice cai dentro da Bolsa de Valores. Case, Natura, recente. A atitude gerou polêmica, muita gente não ficou satisfeita, mas a grosso modo, dentro do mercado, aquela atitude foi bem vista e teve uma subida muito grande na Bolsa de Valores. Então, vejam esse risco, vejam como que atitudes, valores, eles impactam hoje muito grande no valor do negócio. E se você deixar isso para lá, isso pode te trazer seríssimas consequências. A matéria também, ela trouxe um caso muito especial da United Airlines, né? Uma companhia americana que desvalorizou $1 bilhão quando um funcionário expulsou um idoso do avião, tá? Por não ceder lugar a um comissário. Alguém filmou o vídeo que tinha o cliente, que era um idoso, sangrando. Teve 2 milhões de visualizações lá naquela época e isso gerou $1 bilhão de perda, de prejuízo para essa empresa. E aí, reputação, postura, comportamento, cuidar de tudo isso é importante ou não? E você, como empregador, é importante você cuidar disso, é importante você treinar os seus funcionários, você dedicar tempo, dinheiro e energia em treinamentos disso? Isso é importante ou isso não é importante? A situação vai ser resolvida somente demitindo o funcionário? Não, tem que treinar. Tem que pensar antes, tem que agir antes. Gente, um momento de descuido, um momento de bebedeira, um momento de alegria, um momento de tristeza, um momento de não sei o que a gente age aqui assim, ó, e posta. E muita coisa vai ser postada por você mesmo ou por outras pessoas que são maldosas, que querem só ver o circo pegar fogo. Gente, quantas vezes a gente já viu pessoas que param em acidentes, que param em momentos de briga de casal, e em vez de ajudar, em vez de ter uma solidariedade com o momento, a pessoa para e pega a câmera e fica filmando porque quer viralizar, corre pro YouTube porque quer ganhar com visibilidade daquilo, não importa se é desgraça alheia, não importa que nada. As pessoas querem ver o circo pegar fogo e você vai dar trela para isso? Você vai dar oi querida, que saudade de você. Você vai trabalhar isso? Não, a todo momento a gente pode deixar impressões boas, impressões ruins e a gente pode ser comprometido, a gente pode ter anos do nosso trabalho colocado por causa disso. E aí eu volto a dizer, depois do Google não existe passado morto enterrado. Porque se a pessoa fazia uma besteira aqui, tá? Ela mudava a pessoa de cidade. Quantas vezes a gente já viu isso? Que as pessoas fizeram. Eu sou do interior, né? Ah, fulano fez besteira aqui, mudou ele de cidade, ele chega em outra cidade e ele reconstrói a vida dele de uma forma. Hoje, não é bem assim. Esse passado vai te seguindo. Tudo que a gente vai fazendo, a gente perdeu essa questão do erro hoje, ficou muito pesado pra gente. Nós somos humanos, nós erramos muito, mas a questão do risco desse erro hoje, ele é extremamente complicado. Outra coisa que eu coloquei aqui pra vocês, que eu quero colocar, é o seguinte, a reputação, tá? A reputação é mais ou menos uma questão como o banco. E quando a gente fala em reputação,
não são só grandes atitudes, tá? As pequenas também contam, tá? Porque o seu saldo, né, é igual com um saldo de banco. Quando você vai ter uma pessoa que tem uma vida regrada, tem uma, a Eugênia que tá aqui, queridíssima amiga, a pessoa que eu adoro, ela trabalha sobre vida lucrativa. Então as pessoas que querem ter lucro, que querem ter uma empresa lucrativa, as pessoas que querem ter um negócio lucrativo, quer ter um saldo na conta do banco, você não pode pensar só nos grandes gastos que você faz. Você tem que pensar no seu dia a dia. Aquele pãozinho a mais, aquele troquinho a mais que saiu de real em real, ele faz diferença. Porque é de real em real que a gente vai dar o nosso saldo. É a mesma coisa da reputação. É de atitudes em atitudes que a gente vai contabilizando o nosso saldo, como as pessoas nos veem e como as pessoas nos percebem. E se você todos os dias vai colocando, vai acreditando na sua conta da reputação, com a sua atitude, com a forma como você trata as pessoas, da forma como você é de verdade, como você é aqui, como você é na rua, como você é com o estranho, quando você é, né, sorria quando você não está sendo filmado, quando você não está sendo filmado, você vai tendo ali o seu saldo positivo, tá? Se um dia você errar, porque você, todos nós podemos, mesmo a gente tendo essa atitude, mesmo a gente tendo esse pensamento, mesmo a gente tendo essa consciência, alguma hora a gente pode errar. E se a gente errar e precisar fazer um saque nessa conta da reputação, se ela tiver com um saldo muito pequeno, a gente vai ficar no vermelho, isso vai nos comprometer. Se ela tiver com um saldo muito grande, por mais que a gente tenha que fazer um saque, isso dá uma certa baqueada, dá uma certa fragilidade na nossa marca, mas a gente continua com saldo positivo. Vamos ver um exemplo? Quem aqui não lembra quando Roberto Carlos fez a propaganda da Friboi? Quem aqui lembra, fala comigo aí, eu lembro. E manda coraçãozinho que dá tempo de mais gente chegar. O Roberto Carlos foi contratado pela Friboi. A gente sabe que ele é vegetariano há anos. E aí chega num restaurante, o garçom vira e fala assim, entrega o prato de salada para uma pessoa que estava na mesa com ele e entrega o prato de salada para o Roberto e o prato de carne para outra. Ele falou assim, não, isso é meu. Oi, mas você não come carne. Não era assim, você come carne, né? Mas você sim, é Friboi. E aí coloca na frente um prato de carne e o Roberto come aquilo ali. Gente, a mídia caiu. Isso rolou processo, rolou briga. Saiu na hora, as pessoas se sentiram enganadas, tá? Foi uma grande baixa na reputação do Roberto Carlos. Se você for no Google hoje, você coloca assim, ó, Roberto Carlos, Friboi. Isso tá lá. Essa mancha tá lá. Isso destruiu o Roberto? Isso acabou com a vida do Roberto? Não. Por quê? Gente, o Roberto é um cara muito sério, de postura muito séria. Então a conta dele, o saldo dele era gigante. Por mais que ele precisou fazer um saque alto e que de certa forma comprometeu um pouco ele ali, mas isso não acabou, não arruinou a vida dele. Então é isso. Todos os dias nós temos que pensar assim, deixa eu depositar saldo positivo na minha conta da reputação, deixa eu depositar, deixa eu deixar essa conta bem gorda, nosso porquinho da reputação bem gordo, porque se um dia eu precisar, eu tenho saque lá, eu posso sacar e eu posso usar, e isso não vai me comprometer de uma maneira muito séria. Então é tudo, é pequenas atitudes. É no oi do porteiro, é no oi de todo mundo, e com todo mundo, porque aí as pessoas conseguem te defender, as pessoas conseguem te apoiar, as pessoas conseguem te abonar quando você fizer. Se eu um dia fizer uma besteira aqui, algumas pessoas vão virar e falar assim, não, isso deve ser um caso isolado, isso não faz perfil da Silvana, isso não é típico dela. Semana passada isso aconteceu, tem uma pessoa que eu conheço há muito tempo e ela não foi feliz num comentário com uma outra pessoa, eu cheguei até a comentar isso aqui na live. E aí alguém falou assim, eu não gostei da postura da fulana, olha só o que ela postou, e me mostrou o print da conversa dela. Né? Ainda tem isso, né? Manda seu áudio, manda seu vídeo, manda o print do que você falou. Você acha que você tá falando só com a pessoa ali, o negócio sai. Aí, quando chegou pra mim, aí eu fui e falei assim, não, você tá enganado. Ela é uma pessoa muito séria, ela é uma pessoa muito especial. Isso aí, com certeza, foi um fato isolado. Eu conheço ela há 17 anos.
pode desfazer. Isso aí foi um momento dela, então tá, porque eu já tava rejeitando essa pessoa, eu já tava ficando com antipatia dela. Agora, o que acontece? Muitas das pessoas são maldosas. Se chega isso aqui e eu tô com maldade, nossa, é mesmo? Mas que jeito, hein? Mas que postura? Ou se ele posta com outra pessoa que não conhece aquela outra pessoa, e se ele posta nas redes sociais, gente, olha o que fulano falou. Então nós temos que tomar cuidado. Eu sou Maria Áudio, tá? Eu sou muito impulsiva. Impulsividade é uma coisa que ela me ajuda muito, porque me dá muita força. Eu vou lá, eu sou da ação, eu vou lá e faço um monte de coisa, mas isso também pode me comprometer seriamente. Então, às vezes, se eu tô nervosa, se eu tô numa situação chateada, revoltada com alguma coisa, eu paro e penso antes de mandar o áudio e de mandar um texto, porque eu já fiz isso sem pensar muito e isso me complicou. E isso me gerou abalos de imagem e de reputação. Então hoje, às vezes eu escrevo, mando só para um amigo de confiança para desabafar, ou mando só para mim, ou eu releio, ou eu vejo, eu paro e penso. Porque nesse momento que a gente tá fora da gente, a gente corre sérios riscos de nos comprometer e de causar situações como essa. E aí, tem aqui uma outra pesquisa. Cadê a outra pesquisa? Ué, eu trouxe aqui e perdi. Tá. E aí, quando a gente fala, seguinte, antes, pra eu saber da reputação, por exemplo, vou falar da Rosângela aqui, que foi a última que comentou. A Rosângela, se eu quero saber da reputação da Rosângela, eu ligava no último emprego, eu ligava pros vizinhos, eu ligava pra um monte de gente pra saber dela, né? Agora, eu preciso ligar pra alguém? O que eu faço? Eu dou um Google em Rosângela, eu vou pras redes sociais dela, eu busco saber quem é ela e principalmente se ela está coerente com o que ela diz, com o que ela fala e como ela age e o que ela posta. Se é a mesma pessoa que eu encontro em todas as redes, qual que é o tipo de postura. E com pouco tempo, gente, ontem mesmo eu fui fazer avaliação de uma cliente, ela me contratou para avaliar a postura dela nas redes sociais, para avaliar qual que é a mensagem que ela tá passando e o que precisa alinhar. Então eu fiquei 3 horas nas redes sociais dela, uma avaliação bem criteriosa de uma, da outra e fazendo a convergência. Eu falei assim, olha, aqui tá tendo essa divergência disso, aqui eu não tô encontrando essa pessoa, aqui eu não encontro isso, aqui eu não vejo isso, aqui eu não percebo isso, olha aqui, olha como é que você... Nossa, é mesmo. Nossa, não pensei. Nossa, faz total sentido. Como que isso pode me ajudar e pode me prejudicar? Porque as pessoas não vão fazer isso. As pessoas não contratam mais as pessoas sem passar pelas redes sociais. E aí fala assim, Silvana, mas era só uma brincadeira, é só isso. Mas aí várias coisas que eu questionei, ela assim, o que você quis dizer nisso aqui? Eu quis dizer isso e isso. Mas essa rede social tá aberta, eu não te conheço, eu não sei desse fato, eu não entendi isso. Eu entendi essa outra coisa. Nossa, é mesmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse pensamento, porque tem uma frase que eu gosto muito. Reputação é como um fogo, uma vez aceso conserva-se bem, mas se você apaga é difícil de acender. E tem uma frase, salvo engano, é de Aristóteles, ele fala o seguinte, o que é reputação? O que é a melhor coisa de reputação? Não é você querer ser algo, parecer algo, é que você seja aquilo que você quer ser, que você seja verdadeiramente aquilo que as pessoas possam querer ver de você, tá? E os seus comportamentos, eles transmitem mensagens, tá? E essas mensagens, elas fazem aumentar ou diminuir a sua reputação, fazem aumentar ou diminuir o desejo que as pessoas têm de contratar, de conviver com você, de estar ao seu lado, tá? Nenhuma empresa hoje, nenhum negócio, nenhum cliente, ele quer ter seu nome atrelado a pessoas com valores e comportamentos que não condizem com o que ela prega, com o que ela carrega. Então, se eu gosto muito de uma pessoa, de um amigo, mas esse amigo é um amigo que ele maltrata pessoas, por exemplo, se esse cara lá que maltratou o motoboy, você acha que alguém vai ter orgulho de postar foto com ele? Você acha que alguém vai ter orgulho, por mais que ele seja uma pessoa? Pode ser que
foi um fato isolado, pode ser que foi um ataque que ele deu ali, pode ser que ele tenha problemas mentais, mas a não ser as famílias dele, as pessoas muito próximas, todo mundo vai fugir, todo mundo vai correr, ninguém quer postar foto, ninguém quer ser visto com ele. Porque a partir do momento que você está ao lado daquela pessoa, você está validando a atitude e o comportamento dele. Por isso é tão importante a gente cuidar da nossa marca, por isso é tão importante a gente pensar na nossa reputação, pensar nas nossas atitudes, pensar como o nosso comportamento impacta no outro, como é visto, como é percebido e como isso será julgado e como isso será interpretado pelo outro. Principalmente onde qualquer coisa aqui pode ser viral, tá? Por isso é tão importante a gente se gerenciar e se perceber como marca. E aí tem uma frase muito interessante que é do James Joplin, do livro A Marca Você. Ele coloca assim: não se comprometa, querida, você é tudo que você tem. Meu pai sempre falava essa questão do nome. Cuidado, o seu nome, o seu nome, o seu nome é a coisa mais importante. E se a gente for pensar de fato, a única coisa que a gente tem na nossa vida é o nosso nome. A única coisa que a gente tem na nossa vida é a nossa reputação. Todas as outras coisas a gente pode perder. A gente pode perder casa, a gente pode perder familiar, a gente pode perder dinheiro, a gente pode perder emprego. Quantas pessoas perderam emprego? Quantas pessoas perderam todo o dinheiro que já tinham? Quantas pessoas estão endividadas? Quantas pessoas estão comprometidas? Se a gente for pensar lá em Beirute, né? Quantas pessoas perderam sua casa, perderam tudo assim em questão de segundo. E como que você se reconstrói? Com seu nome, com a sua reputação, com o seu valor, com as coisas que você prega, com as coisas que você dissemina pelo mundo. Então cuide bem da sua reputação. É o seu maior valor, é o seu maior ativo. E cada dia que passa, ele vai ser mais e mais valorizado. Gostaram? Fez sentido tudo isso pra vocês, quem chegou no final, né? A Marcelinha, que agora, daqui a pouquinho, já vai estar aqui no IGTV. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Espero que vocês tenham assimilado tudo isso e possam levar para marcas de vocês. E quem esteve aqui, quem gostou, na hora que eu postar, se vocês puderem compartilhar com 2 ou 3 pessoas, eu vou agradecer muito que você marque o nome dessa pessoa aqui, tá? Para que essa pessoa possa assistir na hora que eu postar. É uma forma de você me retribuir, porque afinal de contas sempre tem, né? Eu parei ontem, a gente planeja, a gente tá aqui. E às vezes a gente vê as pessoas curtindo, comentando, marcando famosos, pessoas que elas nem conhecem, né? E às vezes as pessoas que estão aqui do nosso lado, que a gente podia apoiar, que nos deram alguma coisa e a gente não deixa, a gente fica com preguiça. Eu tenho assistido muito as lives do Pedro Surperti e eu acabei não comprando nenhum curso deles, mas eu me senti tão na obrigação, assim, tanta coisa maravilhosa que ele me deu, que ele me reconheceu, que eu fui lá e comprei o livro dele. Além de sempre comentar, de sempre curtir, de sempre compartilhar. E eu convido vocês também a fazer isso, quem fez sentido, porque isso me ajuda, isso me apoia, isso apoia as outras pessoas também que a gente conheça. Então toda vez que vocês verem, gente, nas redes sociais, um post de uma amiga, de uma maquiadora, de uma cabeleireira, de uma advogada, de gente que você conhece, que você valida aquele trabalho, vai lá, curte, comenta, não fica postando só em coisas de gente que às vezes você nem conhece, porque dos famosos você sempre coloca. Todo mundo hoje precisa disso para poder potencializar o seu trabalho. E quinta-feira que vem a gente tem mais live. E qual que vai ser o tema da quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã? Já coloca aí na sua agenda. Você não é a média das 5 pessoas com quem você convive. Você não é a média das 5 pessoas com quem você convive. Tem isso aí e a gente precisa fazer uma reflexão muito especial. Isso também foi outro artigo que foi publicado num jornal também e eu quero trazer essa reflexão com vocês. Quero convidar vocês também a baixar o e-book, tá aí gratuito, tá maravilhoso, que vocês possam baixar gratuitamente, tá no link da bio. Quero também convidar vocês para poderem participar da próxima Masterclass. Já marca na agenda, dia 15, 16 e 17 de setembro. Já coloca na agenda, Masterclass gratuita, maravilhosa. Se você for pro link da bio, você já clica lá e você já vai pro grupo garantindo a sua vaga, porque são poucas vagas. E peço a todos vocês que estão aqui também que me ajudem a propagar isso. Se alguma coisa que eu fiz aqui, que eu falei, fez sentido para você, posso ter te ajudado de alguma forma, que você também me ajude desse jeito, propagando, divulgando a
minha masterclass gratuita, que lá eu vou falar do meu curso, do meu processo de coach, que está todo renovado e tem ajudado muita gente nesse momento. Porque essa coisa do mundo digital chegou na nossa vida e muitas vezes a gente não parou para pensar de outra forma, a gente não parou para pensar de um jeito diferente e isso pode nos afetar tanto positivamente quanto negativamente. E se engana quem acha que esse digital depois da quarentena não vai continuar. Muitos negócios vão se reinventar e várias coisas vão continuar no digital e a gente precisa se perceber e se gerenciar como marca. Hoje eu trouxe aqui a reflexão do tema reputação, mas tem vários outros elementos e pilares que a gente precisa trabalhar e vai ser uma grande alegria poder ajudar todos vocês. Silvana, eu tô querendo fazer uma mentoria. Silvana, eu tô querendo saber mais, entender mais um pouco sobre marca pessoal. O que eu posso fazer? Me chama no direct, que o primeiro encontro é por minha conta. A gente bate um papo legal, a gente estabelece estratégias, a gente vê o seu caso e estuda de maneira personalizada. Então, só você entrar em contato comigo que vai ser um prazer estar em contato com vocês. Combinado? Beijo no coração. Até quinta-feira que vem. Quem chegou aqui agora, corre pro IGTV que eu já vou baixar lá agora. Questão de 5 minutos ela já tá lá. E a próxima é dia 20, às 10 horas. Coloca na agenda de vocês. Você não é a média das 5 pessoas. E se vocês puderem, gente, quem tá aqui agora, quem tá assistindo ao vivo também, vou fazer uma posezinha aqui. E vocês tiram um print, coloca aí e coloca o que vocês aprenderam, o que fez sentido, o que vocês gostaram e divulguem nas redes sociais. Não, sem o e-book. Printou? Então printa, vai lá, coloca, me marca o que fez sentido, o que não fez, o que foi, qual que foi a reflexão, qual foi o clique que você teve aqui hoje. Beijo no coração, muita luz. Acreditem, gente, o poder tá em você, faça acontecer, vai dar tudo certo. Tem dias, tem semanas que são mais desafiantes, tem momentos que são mais desafiantes, mas vai dar tudo certo. Nós vamos passar por tudo isso, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus e até semana que vem.